Moisés está cansado, o povo desanimado. O peso da escravidão parece mais forte do que a promessa de liberdade. Mas é nesse exato momento, no meio do cansaço e da dúvida, que Deus fala de novo. Ele diz: Eu sou o Senhor. Eu vou tirar, libertar, resgatar, adotar e levar vocês à terra prometida. São 5 verbos, 5 promessas, 5 garantias de um Deus que não esquece o que diz. Mas o povo não consegue ouvir. O texto bíblico revela que, por causa da dor e do espírito abatido, eles não deram ouvidos a Moisés. E talvez você já tenha se sentido assim, não é mesmo? Quando o coração está tão pesado que nem as promessas de Deus parecem fazer sentido. Mesmo assim, Deus insiste. Ele reafirma a sua identidade. Eu sou o Senhor. E envia novamente Moisés e Arão para se apresentarem diante do faraó. Para o homem, eles eram apenas 2 irmãos teimosos, mas para Deus, aquele era o início de uma revolução divina. O capítulo 6 ainda registra uma genealogia, mencionando os descendentes de Ruben, Simeão e Levi. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, você tem uma história, tem raiz, tem legitimidade. Antes de agir por fora, Deus sempre fortalece por dentro. E então, o confronto começa. O palco é o imponente palácio do faraó. O protagonista? Um simples cajado. Moisés e Arão chegam diante do rei e mostram o primeiro sinal. O cajado de Arão se transforma em uma serpente. Os magos do Egito tentam imitar o feito, mas a serpente de Arão engole as serpentes deles. O recado era claro. O poder de Deus não é um truque de mágica, é autoridade absoluta. Mas o coração do faraó continua duro. Então, o rio Nilo, adorado como o deus da fertilidade do Egito, é ferido. A água se transforma em sangue. O rio que sustentava a vida agora cheira à morte. Mesmo assim, o coração do faraó se endurece ainda mais. Logo em seguida, vêm os sapos. Muitos sapos. Eles invadem as casas, as camas, as panelas e até os templos. Em desespero, o faraó chama Moisés e diz: Rogai por mim ao Senhor, e eu deixarei o povo ir. Mas assim que os sapos morrem e o alívio chega, ele volta atrás na sua palavra. Então Deus envia nuvens de mosquitos. Os magos tentam reproduzir esse sinal, mas falham. Eles finalmente admitem: isto é o dedo de Deus. Mas o faraó novamente não cede. Depois vêm as moscas, mas desta vez com um detalhe crucial. Em Gósen, a terra onde o povo de Deus morava, nenhuma mosca entrou. No meio do caos, Deus distingue e protege os seus. Que lição poderosa! Mesmo quando o mundo ao redor se desorganiza, o cuidado de Deus tem um endereço certo. No capítulo 9, a praga atinge o gado do Egito. Os animais morrem em massa, mas os rebanhos de Israel permanecem vivos e intactos. Logo depois, feridas dolorosas se espalham pelos egípcios. A situação é tão grave que até os magos, que antes tentavam imitar os sinais, agora não conseguem nem ficar de pé diante de Moisés. Mas o faraó insiste em resistir. Então, Deus envia uma tempestade de granizo misturado com fogo, algo nunca visto antes no Egito. E mesmo nesse momento, antes de agir, ele avisa: quem tem ouvidos para ouvir, abrigue-se. Quem tem um coração sábio, obedeça. A Bíblia diz que até alguns servos egípcios creram na palavra e correram para se proteger. Mas o faraó, mais uma vez, endurece o coração. Chegamos ao capítulo 10. Os próprios conselheiros do faraó já estão exaustos e dizem: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe o povo ir. Mas o rei quer negociar. Ele quer manter o controle. Ele diz: vão, mas deixem os filhos. Vão, mas deixem os rebanhos. A resposta de Deus vem em forma de gafanhotos, que devoram tudo o que o granizo tinha deixado para trás. A terra fica desolada. Depois disso, trevas densas cobrem todo o Egito por 3 dias. Uma escuridão tão palpável que podia ser sentida.
Enquanto isso, em Gósen, o povo de Deus tinha luz em suas casas. O faraó chama Moisés novamente e clama: "Tirem de mim esta morte." Mas, assim que se sente aliviado da praga, ele volta a endurecer o coração. O que ele quer é controle, não arrependimento. Ele quer que Deus alivie o castigo, mas sem precisar mudar de vida. As pragas não são apenas juízos, elas são convites. Convites para que o Egito e o mundo reconheçam quem é o verdadeiro Senhor. Cada golpe no orgulho do faraó era uma nova chance de arrependimento. E mesmo quando o maior império da época dizia não, Deus continuava avançando com o seu plano. O Senhor que se apresenta como Eu Sou, não desiste. Ele promete, ele repete, ele insiste e ele cumpre. Quando os poderosos endurecem o coração, Deus endurece o caminho para que a sua glória brilhe ainda mais. E quando tudo parece escuro ao nosso redor, ele ainda guarda luz em Gósen, luz na casa dos seus. Mesmo quando o mundo parece endurecido e o nosso coração está cansado, lembre-se, o Eu Sou continua sendo o mesmo. Ele é promessa viva, força em meio à resistência e luz em meio às trevas. Deus ainda fala, ainda age e ainda liberta, um passo de cada vez. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu te convido a curtir este vídeo e a se inscrever no canal. Comente aqui embaixo o que Deus falou ao seu coração e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Assim, juntos, nós espalhamos a palavra e lembramos ao mundo que o nosso Senhor ainda reina. Muito obrigado e até a próxima.